Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: no passado não sabíamos no que acreditar, porém, hoje conhecemos o verdadeiro Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando eu me recordo da época que eu não acreditava em Deus, para mim, todas as coisas, elas eram bem estranhas. Primeiro que a igreja, ela sempre passava uma imagem de condenação. Quando eu era ateu, eu não sabia que Deus era o amor. Para mim, Deus era aquele que punia e condenava todas as pessoas e queria tirar a minha liberdade, porque tudo que eu fazia aos olhos de Deus era errado. Então essa era a figura que eu tinha de Deus. Você vai nos lugares, encontra um homem numa cruz pregado, e é aquilo, e é aquilo. Você vê pessoas que dizem que acreditavam, mas são pessoas que julgavam de todos os lados. Não tinham a coragem de dizer o que Jesus era, o que Ele tinha feito. Não, era apenas a condenação pelo meu comportamento. Como se eu merecesse viver apartado deles, como se eu não tivesse nada de bom dentro de mim. E na verdade, nós não temos, porque tudo de bom que nós temos vem do Senhor. E desse jeito, excluído pela própria igreja, nós começamos a buscar algo que seja mais espiritual, algo que seja mais energia, algo que venha de encontro à nossa necessidade de uma vida espiritual. E tá cheio, mas tá cheio de culturas e religiões de diversos países que acreditam em diversas coisas. Mas todas essas culturas, elas se baseiam em imagens. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você vai encontrar imagem e estátuas de todos esses deuses, entre aspas, com D minúsculo, porque na Bíblia, quando você lê escrito Deus e estiver em letra minúscula, são os falsos deuses. É tudo aquilo que não é Jesus. É tudo aquilo que não é o Deus que nós acreditamos. Então, na minha vida, você entrava naquelas lojinhas que vendia incenso, que vendia as coisas, e cheio de bonequinho de bruxa, cheio de cheio de tudo quanto é tipo de amuleto. E a gente começa a comprar aquilo e colocar dentro de casa aquilo como se aquilo fosse atrair a boa sorte. Como se o mal tivesse medo de um bonequinho de gesso, um bonequinho de madeira, né? Como se uma pedra ela tivesse um poder sobrenatural. Os espíritos falam, nossa, eu acho que foi daí que veio a ideia, né, da criptonita do Superman, porque não é possível. O dia que o diabo tiver medo de alguma coisa desse mundo, que esse mundo que é dele, né? É dele, esse é o ponto, esse mundo é dele. E isso a Bíblia ela nos ensina. E a gente vive naquela prisão espiritual, acreditando que aqueles bons fluidos e aquelas boas energias, elas estão trazendo algo para a nossa vida. Só que quando a gente olha os nossos sentimentos, as nossas expectativas, são dias difíceis. Dias muito difíceis. E a nossa casa, ela começa a ficar cheio dessas coisas. Nós começamos a fazer alguns tipos de rituais, acreditando que o sal grosso ou alguma coisa, ela pode purificar. Ah, é galho de arruda, é trevo de 4 folhas, e aquelas maluquices. Aquilo lá vai. Daqui um pouco faz uma tatuagem, que já não sabe nem o significado, escreve alguma coisa. E eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que eu tenho uma tatuagem dessa nas minhas costas, bem pequenininha. Um Om indiano. Eu não preciso apagar o meu passado, eu só preciso mostrar que hoje existe um rei que destruiu todos esses altares. E a gente precisa entender que o que a Bíblia nos ensina? Será que existem diversos deuses? Será que existe um único Deus? Será que esses outros são deuses também e eles reinam junto com o nosso Deus?
Como será que funciona? Será que para a gente conversar com Deus existem diversos intercessores, como eles pregam por aí? Será que eu posso conversar com a mãe, com o filho, com os amigos? Será que serve também ou não? Se a gente vai lá em 1 Timóteo 1, versículos 5, 4 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos entender o que essa passagem está nos ensinando. E uma coisa que é a mais importante da nossa fé. A nossa fé, ela só começa quando nós acreditamos integralmente no que está na palavra. E eu sei que é tentador acreditar na palavra de um homem. Eu estava pensando e eu acho que eu consegui entender uma coisa. Por que Deus ele ficou tão chateado com Adão e Eva quando eles comeram a árvore do fruto proibido? Porque Adão preferiu escutar Eva ao invés de escutar o Senhor. Ele sabia também o que era certo e o que era errado. Ele poderia ter dito, não, Deus me disse, eu vou ouvir a Deus. Mas ele quis dizer que a sua mulher o tinha convencido. Então nós temos que definir a quem nós vamos acreditar. Se é em Deus, e eu estou lendo a palavra de Deus, qualquer um tem acesso a uma Bíblia, vai ler exatamente a mesma coisa que eu estou lendo, e Deus ele está dizendo a nós: pois há um só Deus, não existe outro Deus, existe um único Deus. E quem que media a nossa relação entre Deus Pai e nós? É Jesus, não existe outro. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Que Jesus é o mediador? Você crê que existe apenas um Deus? Ah, eu creio. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora eu vou contar um pouco sobre mim também. Como eu não acreditava em Deus e tinha o costume de acumular e adquirir esse tipo de coisa, adorava incenso, as imagens e todas essas parafernálias, meu quarto era cheio disso. Quando eu comecei a me aproximar de Jesus, quando eu comecei a entender e ler a palavra de Deus, e Deus falava: meu filho, só existe eu, não existe mais ninguém. Ou você está comigo ou você está com o diabo, você não tem um outro. Esses outros não são meus. Esses outros é a forma que o mal te encanta. Você sabe, eu tinha uma carranca que eu tinha comprado, tinha pagado caro, enorme. Tem um vídeo no YouTube, lá, se for achar meu canal, lá em 1900 e bolinha, lá acho que 2007, eu tô tocando uma música, essa música se chamava Incomum. E tá eu, um amigo meu, e atrás tá a carranca. E ela tá lá. E era o que eu acreditava e era o que eu achava. Até que chegou o dia que comecei a ler a palavra de Deus e comecei a entender, e Jesus começou a mostrar que, diferente do passado, diferente daquela época que eu era triste, depressivo e tudo, Deus estava me dando uma vida. Então aquelas coisas de antigamente, elas não existiam, porque se existisse, os meus sentimentos seriam diferentes. Que Deus quer que o seu povo sofra. Que Deus quer que você tenha uma vida miserável. Que pai é esse? Que amor é esse? Não existe. A gente sempre quer o melhor para as pessoas. E às vezes Deus ele vai falar duro com a gente. Porque quem muito ama, muito quer cuidar. Muito quer explicar, muito quer ajudar. Então nós aceitamos que nós temos um único mediador. E qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Olha para você ver como a mensagem que eu recebia, ela é totalmente distorcida. Eu achava que a igreja queria me condenar e Jesus ele quer me salvar. Olha como a distorção dos fatos. Se eu conhecesse a verdade, talvez eu não teria tantas restrições. E olha o que Deus fala: eu quero que vocês cheguem ao conhecimento da verdade, porque vocês não conhecem a verdade. Então eu comecei a pegar todas essas coisas que eu tinha em casa, e tinha coisa que eu tinha apego material nisso, porque era uma vida inteira achando que aquilo era alguma coisa, e comecei a quebrar,
e comecei a tocar fogo naquelas coisas e tirei tudo de dentro de casa e comecei a acreditar apenas em Jesus. Porque se o Deus que eu acredito não é o suficiente para cuidar de mim, para me proteger, para me ajudar, para tirar o mal e para tudo, então tem alguma coisa de errado no que eu tenho acreditado. Eu preciso complementar o poder de Deus com outros deuses que Deus não considera. E diferente dos outros que ficaram lá parados olhando a minha vida, Jesus ele se entregou pelos nossos pecados. Ele teve participação nessa batalha espiritual que nem sempre nós temos discernimento e nem conhecimento. Mas mesmo você não conhecendo, você sente os ataques de Satanás e todos os seus dados inflamados na sua vida. Você sente isso. O que nós sentimos são os espíritos que estão perto de nós. Por isso que quando nós estamos dentro de um lugar de oração, o nosso espírito se acalma. E quando nós estamos numa mesa ou em algum lugar que as pessoas estão ali falando mal uma da vida da outra, Deus não gosta dessas coisas porque a boca fala do que o coração está cheio. E se eu não tenho empatia pelas pessoas, se eu não consigo me colocar no lugar das pessoas, se eu não consigo entender que aquelas pessoas têm sentimento, têm família, têm filhos e têm tudo, é o egoísmo de achar que apenas o meu filho é o importante, apenas as pessoas que eu conheço são as importantes, apenas o meu é o importante, o todo é o importante. Nós vivemos numa sociedade que hoje em dia eles problematizam tudo. Toda a falta de Deus é explicada com algum nome de doença. E é só isso. Só que dentro de cada pessoa, se não fosse a droga, o remédio, a bebida e tudo mais, elas não suportariam viver mais. Porque quando você tira essas coisas, elas pensam em tirar a própria vida. Ainda que nada material falte, espiritualmente, se sentem como se estivessem mortas. E quando nós estamos mortos espiritualmente, nós temos uma dependência emocional muito grande, de querer uma aprovação, de querer estar perto de pessoas. E tem pessoas que estão perto de nós, estão tomadas pelo mal. E como eu sei disso? Pelas palavras delas. Nós já falamos sobre isso. E essas pessoas o tempo inteiro, elas me colocam para baixo, elas me humilham, elas me escravizam. Ontem nós falamos sobre quando nós começamos a nos converter e o inferno se levanta contra nós. E o inferno, ele não escolhe parente, não escolhe sangue, ele não escolhe nada. Ele escolhe aqueles que são dele, pouco importa. Pode ser um estranho numa fila de qualquer lugar que vem gratuitamente te atacar. Pode ser da mesma forma alguém de dentro da tua casa, alguém que você considerava um amigo. Basta você começar a querer ser melhor. Basta você querer falar, olha, eu não vou fazer mais isso porque é errado. Porque todas as vezes que Deus entra dentro de um lugar, Ele deixa nítido o que é o certo e o que é o errado. E se eu não estou com o Senhor, eu estou contra o Senhor. Mas de novo, a mensagem que nós pregamos é de salvação e não de condenação. Foi entregue a alguém sobre um testemunho, um tempo certo, um tempo determinado por Deus, um tempo que foi anunciado muito antes de acontecer, por todos os profetas que também foram perseguidos e mortos, que não aceitaram a mensagem. E que mensagem era essa? E que povo era esse? Israel, todas as vezes que prosperava, eles caíam na mesma tentação de adorar os deuses dos povos que viviam perto. Então eles começavam a construir altares para esses povos e começavam a fazer sacrifícios de pessoas, faziam festas, era orgia, era bebedeira. Nossa, parece alguma coisa que a gente meio que vive hoje, open bar? Era exatamente isso. Era um culto a si mesmo, um culto ao prazer. Não tem nada de errado em certos tipos de coisa. O problema é o uso que nós fazemos dessas coisas. Se a gente vai lá em Isaías 42, versículo 16 e 17, Isaías ele está falando sobre Jesus Cristo, bem antes de Jesus ter vindo. E qual era o papel de Jesus e o que Jesus faria por nós? A palavra do Senhor ela diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta.
mas serão derrotados e humilhados todos que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens, vocês são os nossos deuses, em D minúsculo. Essa palavra mas, ela subjuga todo o resto, tudo aquilo que Deus podia fazer na sua vida. Mas se você continuar adorando as imagens e os ídolos, Ele não vai fazer. Então não adianta a gente querer a graça de Deus se a gente não aceita a palavra de Deus integralmente. Isso não quer dizer que eu consiga cumprir todas as coisas, mas o Espírito me capacita. O Espírito, ele me conduz, o Espírito, ele me ensina. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, o que Jesus ele vai fazer na minha vida? Quando eu deixo de idolatrar, quando eu deixo de acreditar, quando eu deixo de amar alguma coisa que não seja o Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida? Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. É impossível nós termos o conhecimento da verdade sem a leitura da palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus é cego, não entende o que sente e vai começar a tentar achar o conhecimento dentro de livros, dentro de capacitação, e é terapia, e fala e não vai encontrar nada. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes, sem conhecer a Jesus, sem entregar a sua vida a Ele, sem a leitura da palavra de Deus. Em vida você nunca vai andar por esses lugares e nunca vai ver a vida que o Senhor preparou para nós, que acreditamos nele, que somos salvos por sua graça. E aqui começa o ponto principal. A escuridão que nos cerca, eu farei vir a luz. Todas as pessoas que vivem longe de Deus vivem em escuridão, e por isso que o seu comportamento é exatamente como ele é. Por isso que as suas palavras são exatamente como elas são. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode encontrar o sucesso sozinho. Ninguém pode fazer nada. Nós fazemos se assim Deus o permitir. Aqui também tem outra coisa. Aplanarei os caminhos ásperos. A vida sem Deus, ela é só tribulação. E o diabo, às vezes, ele alivia a corda para a hora que você pensar que você está livre, ele puxar de novo. Deus, ele vai lá e aplana. Deus vai lá e endireita. Deus vai lá e melhora e arruma. E ele nos coloca numa direção que antes de conhecê-lo nós nunca andamos. Aqueles que andam conosco estarão conosco, não apenas hoje, mas na eternidade. Mas aqueles que negam esse caminho vão morrer perdidos, vão morrer tentando encontrar o amor. Ai, o amor que mexe com a minha cabeça. Ei, amor. Aquela música, a música que eu comentei que eu estava com a carranca atrás, é bem lá no começo, né? Quando Deus ele colocou dentro do meu coração algumas coisas que eu nem sabia que era Ele quem colocava. E a letra da música, ela dizia mais ou menos assim: Ele é apenas incomum para amar, Ele é um anjo que não sabe voar, Ele é apenas uma criança abandonada que não aprendeu a chorar. E ainda dizem que o amor não existe, e é por isso que Ele segue tão triste. Ele fez dela o seu próprio Deus. E ele se perdeu. Olha como uma música ou uma letra, ela reflete tão bem a nossa vida com a falta de Deus. E ele sonha, na beira da estrada, ele caminha, tentando encontrar a sua rainha. E se ele se encontrar, ele vai voltar para ela. E a gente vive um culto à idolatria a pessoas. E aí o casamento acaba, a relação acaba, tá lá sem chão, pisada. Mas quando tá no casamento ou tá na relação, era um fardo. Quando tá sem, é um fardo. É exatamente, sem Deus nós não entenderemos nada. Então essas promessas de uma estrada, de um caminho, de não ser mais cego, de estar aplanado, são promessas.
Mas para que nós possamos chegar nessas promessas, nós precisamos renunciar a todos os outros deuses. E foi quebrando todas essas coisas e me libertando. Nós não temos necessidade de apagar o nosso passado. Nós temos a necessidade de demonstrar o que é o nosso presente. E não adianta eu agradecer, porque nem todo mundo entende o que é gratidão. Aqueles que vivem em escuridão não entendem o discurso da cruz, não entendem e nem podem, porque as coisas que nós falamos são discernidas espiritualmente, são loucuras para o mundo, tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós acreditamos. Mas nós acreditamos por uma simples razão, porque nós sentimos a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então no passado nós não sabíamos no que acreditar. Hoje nós sabemos quem é o nosso Salvador, quem é o único Deus, quem é o mediador. É Jesus. Somente Ele não nos abandona. Somente Ele tira todo o sentimento de solidão de dentro de nós. Somente Ele tira o sentimento da vontade de morrer. Ele afasta a tristeza, Ele afasta os maus pensamentos, Ele deixa em paz o meu coração. Somente Jesus. Hoje nós conhecemos o verdadeiro Deus e é por Ele que nós vivemos. É o Evangelho dEle que nós anunciamos as boas novas a todos aqueles, incluindo a nós, que também vivíamos entre os cegos, em um caminho que nós não gostávamos, numa vida que nós não suportávamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você tenha coragem para fazer o certo. Nada pode substituir, nada. Você não precisa de sorte, você não precisa tentar descobrir o que vai acontecer no futuro, você não precisa consultar outras pessoas, você não precisa consultar nada. Você quer revelação? Leia a palavra de Deus, que Deus ele vai se revelar para você espiritualmente, como Ele se revela para todas as pessoas. Deus quer ter intimidade com você, Deus quer entrar na tua casa, Deus quer ouvir esse devocional junto com a tua família e não mais sozinho. Deus quer participar das tuas reuniões. Não custa nada na hora do almoço, da janta ou de uma refeição, agradecer ao Senhor, fazer uma oração. Isso é uma coisa que eu tenho sentido muito dentro de mim, sobre agradecer o alimento, agradecer as coisas e a oportunidade. Você nunca sabe quando é a última vez que você está fazendo uma refeição com uma pessoa. Você nunca sabe o dia de amanhã. Então nós deveríamos valorizar muito mais, entregar a palavra genuína, ao invés de ficar sentado ali falando de coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Colocar um propósito maior na nossa vida. Porque é no teu silêncio que muitas vezes as pessoas vão sofrer, como eu sofria, sem saber que Deus era amor e que Ele queria me salvar e não me condenar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.